tríade leucêmica, afinal, o que é isso? É um termo utilizado que muita gente que está começando nas análises clínicas ainda não entende. A galera que está indo para microscopia, que está fazendo análise de lâmina, precisa saber o que é tríade leucêmica, e isso eu vou te explicar agora, mas você não vai só saber o que é tríade leucêmica, você vai saber como entender isso, de que forma isso impacta no teu trabalho e como você explica isso para o médico, caso você seja questionado. Antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal do YouTube, toca aqui embaixo, tem um botãozinho aqui de se inscrever, e aqui em algum lugar tem um sininho. Já toca no sininho também, porque o sininho, se você ativar ele, assim que eu postar coisa nova aqui no YouTube, você vai ficar sabendo em primeira mão. Vamos lá. A tríade leucêmica é considerada tríade quando você tem aumento de leucócito, ou seja, leucocitose, anemia e trombocitopenia, ou seja, aumento de leucócito, diminuição de hemoglobina e diminuição de plaqueta. Isso compõe a tríade leucêmica. Ela está presente na grande maioria das leucemias agudas, mas nem sempre ela está presente, e outra coisa também é importante. Você pode ver essa tríade em outros casos que não leucemia. Então ela é uma regra que tem exceções. Começa por aí. Mas sempre que você tiver um hemograma com leucocitose, anemia e baixa de plaqueta, você precisa pensar em leucemia aguda, ainda mais se você vê blasto no sangue periférico. Tá, prof, mas por que isso acontece? Por que essa tríade se forma? E isso é mais importante, porque saber morfologia qualquer pessoa treinada sabe. Agora, saber como usar essas informações para você fazer o teu nome profissional, para conseguir reconhecimento, para fazer tua autoridade dentro do laboratório, pouquíssimas pessoas conseguem. E isso eu explico muito bem no meu curso Hemoclass Leucemias. Sim, nós temos um curso avançado de oncohematologia, que é o melhor curso da atualidade do mercado em leucemias. Mas eu falo dele em outro momento. Vamos falar da tríade leucêmica. O que acontece? Quando você tem uma leucemia, você tem uma célula precursora hematológica, que a gente vai chamar de blasto, e essa célula ela sofre uma mutação lá na medula óssea e passa a proliferar lá na medula óssea. Ela divide incansavelmente, sem o controle do organismo. Esse é o conceito do câncer. Uma célula que sofre uma mutação e passa a se dividir de maneira desordenada. E essa célula se dividindo a todo momento lá na medula, lembre que a medula óssea é dentro de uma cavidade óssea. Então o espaço dela é limitado. Pensa que você, lá dentro da medula, você tem precursor de hemácia, precursor de plaqueta, precursor de leucócito. E nesse momento, quando você tem uma célula que passa a ocupar o espaço físico medular, ou seja, ela está ali proliferando sem controle nenhum, daqui a pouco ela tomou conta da medula. Então ela vai prejudicar a produção de células normais. Como assim, prof? Ela prejudica a produção de hemácia em um primeiro momento, ou seja, você vai ter uma diminuição da contagem de hemácia, por isso da anemia. Por quê? Tá faltando ferro? Capaz, não tem nada a ver com ferro. É espaço físico. Pensa que a medula tá tomada de células, é a mesma coisa você. Se você tiver um espaço lá que tem 20 pessoas trabalhando e eu colocar 100 pessoas lá naquele espaço, limitado, elas não vão conseguir trabalhar. Então você tem uma diminuição da produção de hemácia por essa tomada da medula, certo? Aí vem o primeiro ponto explicado da tríade leucêmica, que é a anemia. As plaquetas, a mesma coisa, mesma explicação. Você tem uma invasão, uma infiltração medular, e aí os megacariócitos não conseguem proliferar, né, os megacarioblastos, e também produzir plaqueta. Então você tem uma diminuição de plaqueta nesse momento. E aí os leucócitos, professor, também diminui. Porque a medula não consegue produzir neutrófilo, não consegue produzir linfócito, não consegue produzir monócito, eosino. Por quê? Mesma explicação, ela está tomada. Então eu tenho lá uma diminuição de leucócito nesse momento. Prof, mas a tríade leucêmica não é leucocitose? Calma que eu vou te explicar. Então nesse primeiro momento da leucemia você tem anemia, baixa de plaqueta e baixa de leucócito, leucopenia. O que acontece? Esses blastos que estão na medula, a partir do momento que eles não têm mais o que fazer na medula óssea, que a medula já está com um grau de infiltração elevado, eles começam a sair para o sangue periférico.
E por serem células grandes e nucleadas, o equipamento acaba contando eles como leucócito. Ou seja, a leucocitose da leucemia não é de leucócito normal, é de blasto. E blasto não fagocita, blasto não produz anticorpo, blasto não faz nada. Por isso que o paciente morre de infecção, ele não tem neutrófilo. Ah, prof, mas a leucometria do paciente, o paciente está lá com 50 mil leucócitos, por que ele morreu de infecção? Porque aquilo lá não é leucócito, é blasto. O leucócito mesmo está diminuído. Então essa é a explicação da tríade leucêmica. Leucocitose, anemia, trombocitopenia. Lembrar que essa leucocitose não é de leucócito, é de blasto. Ou seja, essa tríade leucêmica ela vai fazer sentido quando você tiver presença de blasto no sangue periférico. E aí você precisa ter o conhecimento morfológico para identificar um blasto, coisa que você encontra nos meus vídeos aqui no YouTube. Espero que você tenha gostado e se você gostou, toca no joinha aqui para eu saber. E outra coisa importante, coloca nos comentários sugestões do que você quer ver eu explicando aqui no meu canal.